Me parece que a sociedade atendeu e respondeu prontamente a isso, né, que nós estamos fazendo. E é angustiante, é isso que eu digo para vocês, você receber a denúncia de que tem um animal sendo maltratado e você não tem como tratar desse animal, você não tem para onde levar, e muitas vezes você tem que deixar esse animal nas mãos de um torturador, porque você não tem um lugar para levar. Então isso, gente, é angustiante, né? Então há necessidade urgente, né, da implementação de políticas públicas aqui no Estado. Inclusive eu estive agora há pouco em Santa Catarina, tenho estudado, lido muito sobre a defesa animal no nosso país, e a gente observa o seguinte, que nos demais estados, inclusive aqueles que estão mais avançados do ponto de vista de políticas públicas, as políticas foram implementadas a nível de município, como ocorreu em São Paulo, também em Porto Alegre, né? Então a política ela é implementada ali, existe uma Secretaria de Defesa Animal no município, mas a nível de estado e nos outros municípios, né, a gente percebe que os animais estão sofrendo muito. Então, diante dessa experiência, nós resolvemos lançar esse pacto, não a nível de município, mas a nível de estado, né? Porque até então, até o momento, sempre foi tratado esse tema do ponto de vista apenas do município. Então, o pacto pede essa implementação de políticas públicas de bem-estar animal. Ele trabalha em 7 áreas, né? Áreas como a questão da educação, da execução dessas políticas, que aí envolveria tudo isso que já foi falado aqui, a criação de um hospital público, que eu acho que isso é urgente, urgentíssimo. Se São Paulo criou o primeiro, Pernambuco tem que criar o segundo, né? Então, esse pacto, ele prevê políticas públicas para todos os animais, não só os animais domésticos, mas também os animais silvestres, os animais de entretenimento. Nós temos graves problemas com esses animais que estão servindo de guarda aí para as empresas, né? Então, são 7 áreas que o pacto iria trabalhar, né? Inclusive também com campanhas educativas de guarda responsável. Teria também um programa de controle populacional, né? A gente precisaria mudar também essa visão de controle de zoonoses, que até hoje ela permanece nos centros de controle de zoonoses do estado de Pernambuco, de que a gente vai justificar o controle de zoonoses à saúde pública, exterminando animais, matando inclusive animais sadios, né? Não trazendo esses animais para que eles sejam adotados. Então, tudo isso a gente precisa mudar e a gente precisa trabalhar. Como seria a execução desse pacto? Como a gente iria, em termos práticos, não é? Implementar o Pacto pela Vida Animal? Eu gostaria que passasse aí o slide. Eu já falei sobre as denúncias. No início, a delegacia recebia mais denúncia de poluição sonora. Hoje, 60% das denúncias que chegam à delegacia do meio ambiente, né, é de maus tratos, né, contra os animais. Vejam aí que aí vocês têm uma noção. Nós trabalhamos também com poluição sonora, com desmatamento e outros, né? Mas os outros, e também, inclusive, a poluição sonora, é bem menos agora o número de reclamações. Então, 60% hoje do que chega à delegacia do meio ambiente é em relação a maus tratos, a crueldade contra os animais. Pode seguir, por favor. Então, como seria, né? Até hoje, a questão animal ela tem sido trabalhada do ponto de vista da saúde pública. Mas, gente, a questão animal ela envolve saúde pública, meio ambiente e principalmente segurança pública. Inclusive, essa é uma visão inédita no país. Pernambuco vai lançar isso para o Brasil, porque nós precisamos
combater a violência contra os animais, para que a gente possa prevenir o crime contra as pessoas. Geralmente, quem maltrata animal, isso existe um trabalho científico, inclusive a própria aqui, Maria Padilha pode falar depois, que ela fez um trabalho, e a gente vai observar que essas pessoas que maltratam animais, elas também vão maltratar os vulneráveis, não vão respeitar inclusive a diversidade. Essas pessoas que estão aí cometendo crime contra homossexuais, contra crianças, contra idosos, geralmente são pessoas que já maltrataram ou maltratam animais, né? Então a gente estaria prevenindo esse crime contra as pessoas. E também você vai desenvolver um sentimento de coletividade, né, na sociedade, de solidariedade, de respeito e de igualdade. Então, a Secretaria de Defesa Social, ela já trabalha, ela tem um know-how que ela trabalha com o Pacto pela Vida, né? Então, nós trabalharíamos em termos de estrutura de gestão pública dentro da Secretaria de Defesa Social, né? Encarando isso do ponto de vista jurídico e do direito, que é muito importante. Teríamos a Secretaria de Planejamento e Articulação Social fazendo esse trabalho de intermediação com outras secretarias, porque existe uma horizontalidade de políticas públicas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde, de Educação, né? De Ciência e Tecnologia, de Reforma Agrária, a Secretaria também de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Tudo isso, todas essas secretarias trabalhando, né, nessa horizontalidade de políticas públicas pela defesa dos animais. Seria as secretarias de apoio, certo? Nós teríamos uma gestão dentro da Secretaria de Defesa Social, fazendo esse trabalho em parceria com todas essas secretarias. E aí, gente, nós teríamos uma gestão integrada, não é? Uma gestão eficiente. Por quê? Teríamos um grupo trabalhando, grupos, e quando eu falo desse grupo, eu falo de pessoas comprometidas com a defesa animal. Porque se você não tem pessoas dentro da gestão pública com comprometimento, então você não vai poder desenvolver esse trabalho de forma eficiente. Então seriam essas pessoas que estão envolvidas e comprometidas com a defesa animal, iríamos criar esse grupo, né, para trabalhar dentro da Secretaria de Defesa Social e trabalharíamos as 26 áreas de segurança pública que hoje existem, certo? Seria 5 na capital, 5 região metropolitana e 16 no interior. Como seria esse trabalho? Esse trabalho nós iríamos para os municípios, lá identificaríamos as pessoas, os protetores, porque eu andei, inclusive eu e Gorete, em algumas cidades aí do interior, e nós percebemos que em alguns municípios existem pessoas que trabalham a defesa animal, mas que não estão organizadas, não formam uma entidade. Então nós daríamos esse apoio para que em cada município desse estado tivesse uma entidade de defesa animal, né? Nós trabalharíamos do ponto de vista social, traríamos também a responsabilidade dos municípios para implementar o Pacto pela Vida Animal Municipal, porque existe também o Pacto pela Vida Animal Municipal. Naquelas cidades em que existe centro de controle de zoonoses, nós já estudamos e temos uma proposta de reestruturação desses centros, né? Então nós trabalharíamos com a prefeitura, a implementação do Pacto Municipal, nós teríamos políticas e procedimentos uniformes em todos os municípios. Vejam aí, nós teríamos políticas uniformes, um procedimento padrão, um nível de proteção elevada, né, do ponto de vista do animal, em todos os municípios, não só no município do Recife, mas também no interior. Então, nós trabalharíamos nesse sentido. E como funcionaria? Por favor, pode passar um outro, né? Então, diferentemente dos outros estados, Pernambuco teria uma política uniforme, né, nos municípios, uma padronização de procedimentos. Então, uniformidade de políticas públicas. E como isso iria ocorrer? Essa gestão, nós temos 2 sugestões aí para o governo do estado. A primeira, no sentido de que fosse criada
uma secretaria executiva dentro da Secretaria de Defesa Social, uma Secretaria Executiva de Defesa Animal, que hoje, gente, no país não existe a nível de estado, não. Pernambuco seria o primeiro estado a ter uma Secretaria Estadual Executiva de Defesa Animal, né? Com a estrutura enxuta, teríamos aí a Secretaria Executiva e sete gerências, né? Essas 7 gerências, elas foram criadas com base nas 7 áreas de trabalho do Pacto pela Vida Animal. Cada uma com um representante da defesa animal, não é? À frente, e aí seriam essas pessoas seriam uma equipe multidisciplinar, teríamos aí médico veterinário, teríamos um advogado, teríamos uma pessoa de entidade, alguém que trabalhasse a questão também da comunicação social. Então, cada um ficaria responsável por uma dessas gerências, não é? E nós não precisaríamos de uma equipe muito grande, não é? Uma coisa enxuta, um espaço pequeno, porque a própria Secretaria de Defesa Social já tem toda essa estrutura, não é? A nível de Estado. Nós iríamos aproveitar essa estrutura que já existe. Então, o Estado iria gastar muito pouco. Uma outra sugestão, além não, mas não vamos criar já uma secretaria, não queremos, eu tenho certeza que se fosse criada no estado de Pernambuco, essa secretaria executiva, chamaria a atenção do Estado. Inclusive, existem já pessoas de entidades que já nos procuraram e que têm interesse em ampliar o Pacto pela Vida Animal para todo o Brasil. Então, continuando, uma outra sugestão seria no sentido, a próxima, se não existe a possibilidade de se criar uma secretaria executiva desde já, então nós aceitaríamos aí esse desafio, vamos criar uma comissão, né? Então vamos criar uma comissão e essa comissão vai demonstrar a necessidade da criação de uma secretaria, né? Então essa comissão funcionaria como uma gerência e demais coordenações, essas coordenações também trabalhando essas 7 áreas, da mesma forma que trabalharia uma gerência. Então, nós estaríamos trabalhando de uma forma séria, não é? Responsável e com compromisso social. Então, eu tenho certeza que esse pacto ele vai ser sim, implementado, eu não tenho dúvidas, não é? Diante da necessidade e do clamor social. Eu gostaria apenas aqui de ler. Obrigada. Pode passar. Eu peço o apoio de todos. Eu peço o apoio das autoridades políticas, né? Das autoridades públicas, da sociedade, das entidades. Então, nós estamos aqui pedindo o apoio de todos. Eu gostaria de ler aqui para os senhores um e-mail que eu recebi, né? Um e-mail que eu recebi essa semana e ele dizia o seguinte: meu cachorro está morrendo com cálculo renal, né? Gostaria de saber algumas observações para que eu cuidasse melhor do meu cachorro, até que não vejo veterinário da Federal, já que a cirurgia custa muito cara. Estou nervoso e não sei qual medida tomar nessas horas, se existe remédio ou medicação caseira. Espero atenciosamente alguma resposta de alguma autoridade, pois com saúde não se brinca, independente se for animal ou ser humano. Atenciosamente, desesperadamente, né? E aí ele diz o seguinte: como o governo de autoridade tem a responsabilidade de cuidar das pessoas e da cidade para a melhoria do povo pernambucano, para que ele seja feliz. Espero que ajude meu cachorro de uma forma ou de outra. Então, nós entramos em contato com esse senhor e ele não podia, gente, pagar um médico veterinário. E não existia, né, um lugar onde ele pudesse levar esse animal. Então, essa é uma prova e nós recebemos esses apelos todos os dias, todos os momentos. Estamos recebendo apelos desesperados, pessoas encaminhando cartas, não é? Pedindo socorro. Então, a sociedade clama nesse momento por implementação de políticas públicas
de defesa animal. Muito obrigada a todos.